Olá, bom dia, meus amores. Nós vamos hoje falar sobre... Na verdade, a gente vai continuar, gente, o nosso assunto ainda no módulo 2, né? Como vocês podem ver. É sobre os números inteiros ainda, tá bom? A gente tá vendo o conjunto dos números inteiros, né? A gente viu os números inteiros positivos e números inteiros negativos, né? Então, a gente vai dar continuidade na parte de potência, tá bom? Nós vamos iniciar aqui na página 162, gente, ó, potência com base negativa, né? Já diz aí o título. Então, por que o título vem potência com base negativa? Antes disso, vamos relembrar, gente, algumas propriedades, né, das potências, né? O que é uma potência? Na potência, destacamos os seguintes elementos. Quais são os elementos em destaque? A base, que é aquela que sustenta o número. O expoente, né, que está lá em cima da base. E a potência, que é o conjunto aqui, ó. Certo? Isso aqui é chamado de potência, né? Potência, gente, ele é nada mais do que uma multiplicação. Então, o expoente, ele obedece uma ordem, né? Ele vai obedecer, na verdade, ele aqui, a base é 3 e o expoente é 5. Então, o expoente, ele vai dar a ordem. Na verdade, o expoente dá a ordem e a base obedece, tá? Então, aqui, ó, o expoente é 5. Significa o quê? Expoente é 5. Significa que a base vai se repetir 5 vezes. Mas não é 5 vezes 3, não. Ó, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 243. Nós já estudamos isso aqui, essa matéria, gente, no 6º ano, tá bom? Agora a gente vai incluir nas nossas potências os números negativos, tá bom? A gente tem que ficar atento, né, a algumas regrinhas, né, que vão surgir com relação a essa base negativa. Então, vamos lá. Potência com base negativa. Então, a gente pode ver aqui, ó. Aqui no primeiro pontinho, menos 9 elevado a menos 1 é igual a menos 9. Né? Aqui, ó, o expoente é 1. Significa que o menos 9 vai se repetir, né? Porque o expoente é quem indica quantas vezes a base vai se repetir. Veja aqui, menos 7 ao quadrado. Ó, menos 7 ao quadrado, deu quanto? Deu 49. O que a gente pode observar, gente? O expoente, ele indica que a base deve se repetir 2 vezes. Né? Olha, tá aqui, ó, menos 7 vezes menos 7. Lembrando sempre de colocar dentro do parêntese, tá bom? Então, menos com menos é mais. Ó, 7 vezes 7, 49. Aqui o expoente, ele é ímpar, né? O expoente é 3. Ó, então, o que foi que deu o resultado? Ó, o resultado deu com o mesmo sinal da base, né? Ó, menos 125, né? Se a base for um número decimal, gente, também é a mesma regrinha, certo? Ó, aqui o expoente é 4. Indica que a base vai se multiplicar 4 vezes, ó. Aqui ele fez o jogo de sinal, ó, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Deu esse número aqui, tá certo? Então, dessa atividade, a gente pode tirar, gente, 2 casos importantes. Olha, uma coisa muito importante, gente, olha. Quando a base, né, de uma potência for negativa, ela deverá ser escrita dentro do parêntese, ó, como vocês podem ver aqui. Tá bom? Porque senão o resultado vai dar diferente, olha, observe. Aqui, ó, menos 2 elevado à quarta, que tá dentro do parêntese.
Deu 16. Foi positivo? Agora veja aqui, ó, que não está dentro do parêntese. Significa que esse menos, ele é independente, ó. Como se fosse assim, ó. Certo? Então, o resultado vai dar menos 16, porque é uma mini expressão. Você repetiu o sinal de menos, e resolveu a potência. Tá certo? Então, nós podemos concluir e tirar algumas conclusões, gente, com relação ao expoente de uma potência. Essas conclusões, elas serão sempre observadas que a base está dentro do parêntese, tá bom? Então, um número par, o resultado é positivo. Ou seja, quando o expoente for par, ó, quando o expoente de uma potência, gente, for par, o resultado é sempre positivo. Tá vendo aqui, ó? Expoente par, resultado positivo. Aqui, os 3 exemplos aqui, ó, vocês observam que o expoente é par e o resultado é positivo. Aqui, quando o expoente for ímpar, o resultado terá o sinal da base, tá? Ó, quando o expoente for ímpar, o resultado terá o sinal da base. Que no caso, a nossa base, ela está sendo negativa, tá? Mas, se tivesse, por exemplo, a gente vai fazer um exemplo aqui, né? Vou colocar um exemplo aqui, ó, abaixo, vamos supor, expoente ímpar, o resultado tem o sinal da base. Vou colocar aqui 2 elevado ao cubo. Ó, o expoente é ímpar, não é? Ó, a base, ela é positiva. Então, aqui, ó, o resultado vai ser o quê? Positivo, tá certo? Ó, expoente ímpar significa que o resultado da potência terá o sinal da base. Se a base for negativa, o resultado é negativo. Se a base for positiva, o resultado é positivo, tá certo? Recapitulando aqui, gente. Expoente par, resultado positivo, se as bases estiverem dentro do parêntese, tá bom? Potência com expoente inteiro negativo. Agora, gente, nós vamos trabalhar, além da base negativa, nós também podemos trabalhar com expoentes negativos, tá? Então, vocês podem ver aqui na página 163, né? Vocês podem acompanhar aí no livro comigo, né? Que você tem aqui as potências, olha, certo? A potência, base e expoente positivos, né? Base, expoente positivo. Aqui, ele vai diminuindo o expoente, ó, observe. 3, 2, 1, 0, né? Aí agora ele vai, quem é que vem antes do 0? Menos 1, ó. Então, toda potência de base negativa, de expoente negativo, ele representa um número fracionário, certo? Um número menor que 1. Então, ó, 4 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1/4. 4 elevado a menos 2 é 1 sobre 16. 4 elevado a menos 3 é 1 sobre 64. Tia, não estou entendendo, não. Por que 4 elevado a menos 1 é 1/4? Pronto, a tia vai explicar aqui. Ó, vamos lá. Ó, toda potência, gente, que tem o expoente negativo, né, significa que ela é menor que 1. Então, para você resolver, você vai ter que deixá-la da forma que ela nasceu. Porque aqui não é a maneira que ela nasceu, é como que ela tivesse sofrido uma mutação, né? Então, a gente vai voltar ela à forma original. A forma original é essa. Eu vou colocar umzinho aqui embaixo, né? Porque a gente sabe que toda fração tem um aqui.
E eu vou inverter essa fração. Ó, o 1 vai ser numerador. E o 4 aqui, que é o numerador, ó, vai ser denominador. O seu expoente aqui, olha, ele vai acompanhar a sua base. Quem é a base dele? É o 4. Então, ele vai vir para cá, ó. Só que ele, como ele mudou, ele estava no numerador e veio para o denominador, ele vai trocar de sinal. Ele era menos, agora vai ser mais. Ó, 1 quarto elevado a 1 é 1 quarto. Certo? Deixa eu fazer outro exemplo. Por exemplo, 4 elevado a menos 2, que é o que tem no livro de vocês aí. Vai fazer a mesma coisa, ó. Você vai colocar 1 aqui, vai inverter, ó. Ficou 1 quarto elevado ao quadrado. Aí você resolve, ó. Quanto é 4 elevado ao quadrado? 16, né? Então, ó, 4 elevado a menos 2 é a mesma coisa de 1 sobre 16, né? E o terceiro exemplo é 4 elevado a menos 3, ó. 4 elevado a menos 3, você vai inverter a fração, fica 1 quarto elevado ao cubo, vai ficar 4 elevado ao cubo, 64. Né? Então, se eu escrever 4 elevado a menos 3, é a mesma coisa de 1 sobre 64. Toda potência de expoente negativo significa que é um número menor que 1. Tia, só vai existir números positivos com bases positivas? Não. Veja aqui no segundo quadrinho, ó, do livro de vocês, né? Ó. Aqui nós temos as potências, ó. Potências. Ele também vai colocar... Primeiro ele colocou base negativa e expoente positivo, ó. Aí ele vai decrescendo aqui. Veja. Expoente ímpar, o resultado tem o sinal da base. Expoente par, o resultado é positivo. Ó, expoente ímpar, o resultado tem o sinal da base. Todo número elevado a zero é igual a 1. É uma definição da potência. A gente não pode esquecer disso, tá bom? Todo número elevado a zero é 1. Tá bom? Pronto. Aqui, olha, o que você pode ver? A base é menos 5 e o expoente é menos 1. Então, para você representar dessa forma, você vai fazer igual a tia fez lá no outro exemplo, ó. Você vai fazer aqui, ó, menos 5 elevado a menos 1. Aqui a tia vai colocar entre parênteses, menos 5 elevado a menos 1. Por que eu vou colocar entre parênteses, gente? Porque o número é negativo. Então, todo número negativo a gente representa dentro do parênteses, quando for potência, tá bom? Então, eu vou colocar um aqui, ó. Você vai inverter, ó, o sinal aqui continua, tá? A gente vai repetir aqui o parêntese, ó. Você repete parêntese elevado a 1, tá? Todo mundo vai ser elevado a 1 aqui, tá certo? Agora, eu vou fazer, ó, menos 5 elevado a menos 2, né? Menos 5 elevado a menos 2. Você vai colocar 1 aqui, vai inverter, vai ficar menos 1/5 elevado a 2. Positivo, né? Aqui, ainda aqui no primeiro exemplo, gente, você pode, né, resolver isso aqui, ó. Fica menos 1/5. Aqui, ó, o expoente é par, o resultado é positivo. Então, 1 sobre 25, né? Ó, 5 vezes 5, 25. Expoente par, resultado positivo, né? E menos 5 elevado a menos 3, ó. Você vai transformar, colocar 1 aqui embaixo, ó, fica menos 1/5 elevado ao cubo positivo. Porque você inverteu a fração. Você inverteu a fração, você vai inverter o sinal do expoente, para você poder resolver. Tá bom? Expoente ímpar, o resultado tem o sinal da base. Então, vai ficar 1 sobre
125. Repetindo aqui, gente, menos 5 sobre 1 elevado a menos 3. Ó, pra gente poder resolver, a gente tem que transformar esse sinal aqui negativo em positivo. Como é que a gente faz isso? A gente inverte a fração, certo? Se tivesse assim, por exemplo, 1/4 elevado a menos 3, por exemplo. Aí, para me resolver, eu vou fazer a mesma coisa. Você vai inverter. Você repete parêntese, né? 1 sobre 4. Vai ficar 4 sobre 1 elevado ao cubo. Positivo. Aí você resolve. Tá bom? Tudo bem até aí? Outro exemplo, ó, por exemplo, vamos botar aqui, ó, menos 2/3 elevado a menos 2, certo? Menos 2/3 elevado a menos 2. Como é que a gente resolve isso? Você vai, primeira coisa, o expoente for negativo, você já sabe que tem que inverter a fração. Você vai inverter a fração. Pega esse sinal aqui, repete. 3 meios elevado ao quadrado. Quando você inverter a fração, o expoente vai ficar positivo, certo? O expoente, ele é do 3 e do 2, tá bom? Então, quando o expoente é par, o resultado é positivo. Então, aqui você já sabe que é positivo. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Então, menos 2 à terceira elevado a menos 2 é a mesma coisa de 9/4. Beleza? Agora, meus amores, nós vamos para as propriedades das potências, né? Ó, primeira propriedade. Quando nós formos multiplicar potências de mesma base, né? Não é necessário que nós resolvamos, tipo, 5 ao quadrado, 25, né? E depois multipliquemos o resultado. Não, a gente pode aplicar a propriedade da potência, ó. Primeiro exemplo aqui, ele está sendo dado com números positivos, né? Você vai repetir a base e somar os expoentes. Ó, a base é quem? É o 5. E soma os expoentes. 6 mais 2, 8. Quando a base for negativa, né? O que é importante você entender nesse momento? Que você vai repetir a base dentro do parêntese, tá? Ó, você vai repetir a base. Quem é a base? A base é menos 2. Ó, repete a base e soma os expoentes, tá? 3 mais 4 é 7. Tudo bem? Aqui nós temos a condição, né, de existência de uma potência, né? O A tem que ser diferente de 0 para a gente aplicar a propriedade. O A aqui no caso, gente, é a base, né? Ele está se referindo a todas as bases. E o N tem que ser menor ou igual a 0. E o M menor ou igual a 0, né? O M e o N, no caso, são os expoentes. Segunda propriedade. Segunda propriedade é a divisão de mesma base. Na divisão de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. Tanto faz serem números positivos como números negativos, ó. Quem é a base aqui? 3. Repete a base e diminui os expoentes. Ó, 9 menos 6 é 3. Certo? Aqui ele já usou números negativos. Bases são iguais, gente. Aqui já está dizendo. As propriedades que nós estamos vendo aqui são propriedades em que nós temos a mesma base. Tá bom? Repete a base, né, ó. Repete a base e diminui os expoentes, tá? Repete a base e diminui os expoentes. Tá bom?
A base é menos 5, diminui os expoentes. 5 menos 3, 2. Lembrando que se a base estiver dentro do parêntese, você vai representar o resultado dentro do parêntese. Tá certo? A terceira propriedade. A terceira propriedade, ela é chamada, gente, de potência de uma potência. Essa propriedade, ela tem esse nome porque ela é uma potência dentro de outra potência. Ó, como você pode ver aqui, eu tenho aqui a base, que é 3, e eu tenho 2 expoentes. Eu tenho um dentro do parêntese, ó, que é o 2, e eu tenho um fora do parêntese, que é o 4. Então, para me resolver a potência de uma potência, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Certo? Repete a base, que é 3, ó, e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Lembrando, meus amores, que se a base for negativa, deixe dentro do parêntese, tá? Ó, quem é a base aqui, ó? É menos 2. Repete a base e multiplica os expoentes, ó. 2 vezes 3, 6. Tá bom? A quarta propriedade, né, como vocês podem ver, ela é, gente, um produto de fatores diferentes, certo? Mas que tem o mesmo expoente. Essa propriedade, ela vai nos dizer que você pode separar dois números que estão multiplicando. Por exemplo, ó, 4 vezes 7 elevado ao cubo. Eu posso escrever dessa forma, ó. Dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, ó. Certo? Mesma coisa acontece aqui, ó, com os números negativo e positivo. Observe que o negativo está dentro do parêntese e o positivo está fora. E a representação final, ó. Certo? E a quinta propriedade, nós temos, bem parecida com a quarta propriedade, só que aqui é uma divisão. Ó, tia, mas eu não posso dividir 2 por 7, não é? Não vai dar um número inteiro. Vai não. Nesse caso aqui, a gente não precisa fazer essa divisão. Nós estamos aplicando a propriedade da potência, tá bom? Então, ó, você pode escrever dessa forma, na forma de uma fração. Ó, essa propriedade, gente, ela nos ensina a brincar com a matemática, né? De forma bem legal. Ó, eu posso escrever essa operação assim, 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 ó, dessa forma aqui. E finalmente dessa forma aqui, ó. Que o 3, ele é o expoente do 2, ele é expoente do 7 também. Assim como é do menos 7, do 7 e do menos 9. Ó, observe que sempre o número negativo está dentro do parêntese, tá bom? A tia vai fazer, gente, com vocês a questão 1, viu, da página 165, como atividade de sala, viu? E os demais é vocês que vão fazer. Na próxima, agora quinta-feira, a tia vai mandar uma atividade pelo correio, tá bom? Pra gente aprofundar mais a questão das potências, tá certo? Ó, primeira questão diz assim: escreva por meio de uma potência as multiplicações a seguir, né? Ó, aqui a gente vai aplicar, gente, a propriedade da potência às primeiras, né, ó. E nós temos uma multiplicação de fração, certo? Você pode dar pausa, fazer, né, e depois ver se tá certo. Ó, repete a base dentro do parênteses, tá? Se você colocar assim, ó, menos 7 elevado à quarta, igual a tia colocou aqui, ó, tá errado. Tem que colocar assim, ó, dentro do parêntese, tá bom? Aqui também tá dentro do parêntese, então você vai colocar dentro do parêntese, ó, menos 5 elevado a 2, porque ele se repete 2 vezes.
Essas duas aqui, gente, não precisa colocar no parêntese. Por quê? Porque o valor é positivo, ó. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. 2 a quinta e 2 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a sexta, né? Então, meus amores, é isso. Façam a atividade e tirem as dúvidas com a tia, tá bom? Beijos e até a próxima aula.